O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3. Cristo Redentor, braços abertos sobre a Guanabara. Bom momento, ouvintes da Central 3. Hoje é dia 30 de setembro de 2022. Eu sou o Caio Belandi, direto do estúdio Minha Casa, ou seja, sem estúdio de novo, e este é o último podcast lá do B do Rio, especial Maratona das Eleições, chegando no seu feed. Olha, ufa, hein? Eu tô cansado, eu não aguento mais ouvir a minha voz, e eu espero que vocês aguentem mais um pouquinho, porque acho que valeu a pena esse esforço que a gente fez aí nesta última semana para trazer bastante conteúdo de política e de eleições para vocês. Na segunda e na terça-feira, você ouviu os últimos dois lá do B Notícias com candidaturas do Brasil inteiro. Aí na quarta-feira, o candidato a senador pelo PT do Rio, André Siciliano, foi convidado. E na quinta, o papo foi com Alessandro Molon, postulante pelo PSB. Na sexta-feira, o lado B foi regular, um roletão da pistolagem, em que a gente passeou pelas pesquisas dos 26 estados e do Distrito Federal, além, claro, de comentar a expectativa pela eleição de Lula já no primeiro turno. Enfim, neste último lado B do Rio, especialíssimo nessa semana pré-eleições, o papo é com Edmilson Rodrigues, quadro do PSOL e prefeito de Belém. A entrevista foi gravada há alguns dias e eu estive ao lado da Luara Ramos, falando com Edmilson sobre conjuntura e sobre esperança de um 2023 e de próximos anos sejam melhores. E você ouve essa conversa do lado B especial agora. Prefeito, boa noite, bem-vindo ao lado B do Rio. Obrigado por aceitar bater esse papo com a gente. Nós somos um veículo baseado no Rio de Janeiro, mas a nossa audiência é nacional. Então, eu quero começar falando de conjuntura do país, mas aí de uma maneira mais ampliada, pegando aí as últimas 3 décadas, fazendo uma linha do tempo da sua primeira eleição, lá em 96, que depois teve uma reeleição em 2000. Naquele tempo, a esquerda, né, capitaneada pelo PT, que era seu então partido, ainda tinha um histórico voltado para a oposição nacional e com a gestão apenas de alguns poucos estados e prefeituras de capitais. Depois disso, você saiu do PT, foi para o PSOL, perdeu a eleição para prefeito, governador, ganhou para deputado, enfim. E aí a gente chegou em 2016. Né? E aí 2016 é um ano muito simbólico. Né? Você também perdeu a eleição municipal, mas essa conjuntura estava bem diferente. Né? Já eram tempos da esquerda demonizada, né? Depois de 14 anos do PT, do golpe de Dilma Rousseff, o país preparava aí a onda reacionária que viria em 2018. E aí o vento começa a mudar, mas já no rebote do bolsonarismo, você se reelegeu novamente em 2020. Então, feita essa linha do tempo, até para situar, caso alguém não conheça a sua trajetória, eu gostaria que você fizesse uma comparação e falasse um pouco, né? Como é que foi aquela primeira eleição, que acho que deve ter sido aquela coisa de convencer a população que o PT, né, um partido que era muito conhecido pela oposição, poderia gerir uma capital tão importante como Belém, para essa última eleição de 2020, né, onde você precisava vencer, enfim, a sua eleição particular, né, do seu projeto, do seu nome, mas também vencer uma rejeição à esquerda em geral, que permeava ainda no rebote do bolsonarismo de 2018. Enfim, eu gostaria que você falasse aí sobre como foi disputar e vencer em 96 e como foi disputar e vencer em 2020, essas eleições e conjunturas tão distintas. Bem-vindo. Querido Caio Belandi, querida Luara Ramos, primeiro, muito obrigado aí pelo convite, pela oportunidade. Acompanhei alguns dos programas de vocês, li algumas matérias do site, inclusive da Lana Holanda, né? Que matéria linda, né? Expressão da resistência e da afirmação desse mundo possível, né, de homens e mulheres livremente associados, né, no amor, na solidariedade, na dignidade do trabalho, né, no respeito às diferenças.
Enfim, é esse o sonho socialista que nos move, né? Então, obrigado pela oportunidade. Eu penso assim, Caio, nós fomos eleitos em 2020 e a eleição, em grande medida, foi resultado de uma capacidade da esquerda de construir uma frente ampla aqui em Belém. Eu creio que aqui e Florianópolis foram as duas grandes experiências da esquerda unida para enfrentar o projeto neoliberal e, mais especialmente, esse projeto sanguinário, fascista, que hoje comanda o país e que vai destruindo os direitos, ao mesmo tempo impondo uma espécie de psicosfera, de psicologia generalizada, conservadora, anti-humana e perversa por causa disso, né? Então, foi uma vitória da esquerda. Aqui nós unimos, no primeiro turno, apenas o PSB estava fora. No segundo turno, o PSB, que havia lançado um candidato a prefeito, o deputado Cássio Andrade, se incorporou e foi fundamental para ganharmos a eleição. E hoje nós governamos aqui PSOL, PT, PSB, PCdoB, o PDT participa da nossa frente, né? A Unidade Popular participa, e o PCB participou da campanha, mas o PCB hoje está muito desestruturado aqui, mas alguns militantes continuam participando, né? Então, é isso, foi a vitória da esquerda. Mas foi muito difícil. Um candidato desconhecido, delegado de Polícia Federal, né, apareceu e, de repente, o camarada nos afronta, com apoio, é verdade, no segundo turno, do presidente Bolsonaro, mas, de qualquer forma, como alguém que ninguém sabia que existia até 3 meses antes, de repente, chega próximo de uma vitória na capital do estado do Pará, concorrendo com um prefeito que deixou em 2004 o segundo mandato com mais de 80% de aprovação popular, com 56 prêmios de reconhecimento nacional e internacional, inclusive uma das 10 melhores práticas do mundo, prêmio Dubai, né? 3 prêmios de prefeito criança, aliás, o terceiro já ganhou outro nome, prefeito amigo da criança, né? Dado com aval da ONU, através do Unicef, da BRINC e outras instituições ligadas aos direitos da criança. Então, como é que se explica isso? Mostra que, realmente, há um clima conservador e há uma vitória do pensamento neoliberal e do pensamento neoliberal que, no mundo hoje, ganha força nessa sua dimensão de negação absoluta da dignidade humana, dos direitos. Então, tirar os direitos para ampliar os lucros, né? Ampliar as perversidades, as desigualdades socioespaciais. Então, tudo isso que o neoliberalismo trouxe, de algum modo, há alguns anos, mas agora se aprofundou de forma tão grande que avassala profundamente a dignidade humana, né? Leva à condição de sub-humanos as pessoas, porque sem trabalho, sem direito à comida, né? Um país rico como o nosso, ter mais de 110 mil pessoas em segurança alimentar, 33 milhões de pessoas, vidas humanas, que neste momento, às 18 horas e 12 minutos, meu querido Caio, possivelmente não conseguiram ainda tomar seria o café da manhã, e nós já estamos no turno da noite. Não pode ser normal uma desigualdade tão profunda, não pode ser normal, justo, viver uma sociedade assim. Daí a necessidade de ousar de todos os modos, fortalecendo as lutas populares, as organizações populares, dos sindicatos, dos partidos de esquerda, e quando temos a oportunidade, ocupemos o mandato de vereador, de deputado estadual, federal ou de prefeito, mas para que esses mandatos sejam instrumentos
mais ou menos potentes, né, voltadas a construir uma consciência realmente de direitos e ajudar na acumulação de forças, de modo que nós possamos realizar o projeto possível, como um projeto coletivo, né, de humanização da humanidade, porque o capitalismo é a barbárie, né? É a sociedade pseudamente humana, porque, na verdade, nós somos uma humanidade entre aspas, somos uma população chamada humana, mas que vive num sistema de desumanização, porque não é possível achar humana uma sociedade que, como no Brasil, tem 5 homens muito ricos, que devem ter uma riqueza maior do que a soma de toda a renda de mais de 110 milhões de pessoas, os mais pobres do Brasil. Como? 5 pessoas, não estou nem falando de 5 empresas. De modo que é muita desigualdade, é perversidade, que se expressa no trabalho infantil, no desemprego, na fome, na prostituição infantil, no trabalho escravo, análogo ao trabalho escravo, na violência contra a mulher. No Brasil, ser recordista nos últimos 13 anos, consecutivamente, em assassinato de pessoas trans, na morte de mulheres por serem mulheres, ou seja, o feminicídio não é justo que se mantenha assim. Agora, há uma hegemonia do pensamento liberal, há uma presença forte dentro do pensamento capitalista, do pensamento liberal, dessa força fascista que ganhou presença e musculatura em vários países do mundo, nos Estados Unidos, no Brasil. É uma força com capacidade enorme de inviabilizar direitos e de constranger a democracia. Realmente, a grande derrota dos últimos tempos é termos hoje aquilo que o Salgado, Plínio Salgado e o próprio Getúlio Vargas tentaram constituir no Brasil, né? O Partido Integralista Brasileiro, ou seja, o Partido Fascista Brasileiro, que existiu no período varguista, ainda na primeira metade do século XX, agora, sem se chamar de integralista, ele passa a existir. Realmente, a vitória do Lula é fundamental, a unidade da esquerda é fundamental. Quem não está com Lula, assumindo o seu não, querendo admitir ou não, está fazendo ou papel de bobo ou está conscientemente servindo de cabo eleitoral para o Bolsonaro e, portanto, está alimentando essa serpente perversa aí do fascismo, né? Então, é necessário unir todas as pessoas que amam o Brasil, socialistas e não socialistas, os que têm compromisso com a democracia, os que têm amor à vida, os que têm algum sentimento de nacionalidade e de compromisso com a soberania do nosso país, para retomar as rédeas do nosso país e construir uma nova forma de governar voltada à produção de um patamar civilizatório superior, que seja realmente uma ruptura com a barbárie, né? Então, a nossa campanha teve esse sentido, e o nosso governo, ele tem também esse sentido. Fora do expediente, daqui a pouquinho eu tenho atividade pública, digamos assim, de política pública cultural, mas fora das atividades oficiais da minha condição de prefeito, eu estou nos bairros populares, eu estou nos comícios, estou nas reuniões, tentando eleger uma bancada de deputados estaduais, federais, um senador no Pará, e, ao mesmo tempo, conscientizando as pessoas para derrotarmos o fascismo e elegermos o Lula e vermos, em breve, essa canalhada das milícias, da corrupção, da destruição dos direitos, né, da entrega da soberania do país, representada pelo Bolsonaro, alguns generais vendilhões da pátria, alguns milicianos, portanto, criminosos, assassinos, ladrões, canalhas, verem essas pessoas submetidas à Constituição, às normas brasileiras, e
a prisão, porque é o que eles merecem. Não é possível ver como recentemente, não tão recentemente, mas todos os dias tem um fato parecido. Eu era deputado e denunciei. Enquanto o Moro mandava prender o Lula, mandava dizer que não ia prender a mulher do Eduardo Cunha e a mulher do Cabral, mesmo a mulher do Eduardo Cunha usando um dos seus cartões e gastando US$ 1.200.000 em compra de bolsas e outras coisas de luxo. Quer dizer, não, porque ela não tem responsabilidade pelo roubo dele, ela estava apenas usando o cartão que o marido lhe deu, por amor, naturalmente, né? A mesma coisa, a mulher do Cabral não foi presa porque, afinal de contas, teria filhos adolescentes de 14 anos. Na mesma semana, querido Caio, querida Luara, uma mulher negra com 5 filhos, a última filha parida dentro da cadeia, e estava presa, e o Ministério e a Justiça, aliás, uma mulher, juíza, a manteve presa, alegando que já havia precedente de, não roubo, mas de furto. E o que era que ela tinha furtado? Umas barras de chocolate e 2 pacotinhos com asa do peito de frango. Era período de Páscoa, e ela, acreditando, né, por ser cristã, mesmo uma mulher vivendo na rua, acreditava que seus filhos tinham direito a um pedaço de chocolate, se não um ovo da Páscoa, pelo menos uma barrinha de chocolate. Mantida presa, apesar da assistência jurídica da Defensoria Pública, e isso, nem lembro se foi no Rio ou São Paulo. A mesma justiça no Brasil, colocando uma mulher que vivia nas ruas e um filho mais velho que tinha 12 anos, uma no ventre, e a foto dos grandes jornais, porque a matéria foi publicada no dia em que ela estava desmamando a criança, conforme a lei de execução penais, com 6 meses, ela não podia mais se manter amamentando a criança, então ela estava chorando e tendo que entregar uma criança de 6 meses. Então, essa justiça criminosamente, perversamente, compactua com essa estrutura social que é também essencialmente perversa. Essa estrutura tem que mudar, Caio. Então, eu não sou prefeito para maquiar o capitalismo na dimensão municipal. Agora, um governo de esquerda faz a diferença. E nós estamos aqui fazendo a diferença. Depois de 16 anos fora da prefeitura, eu fiz por 4 anos. Em 5 anos eu voltei, fui eleito deputado estadual mais votado, fui eleito deputado federal no 2º mandato, mais votado do Estado, e o bonito é que a esquerda, e nós representamos a esquerda também, né, consegue esse mérito de ter o deputado mais votado sem comprar voto, o que mostra, apesar de toda a derrota devido à presença do autoritarismo, do fascismo e à força do pensamento liberal, mas nós temos ainda uma capacidade de resistência. Perdi 2 eleições, como tu lembraste, em 2012 e 2016. O PSOL, um partido pequeno, ousou sair sozinho, com um aliado apenas, de modo que em 2020 fomos mais sábios e mais humildes, e aí unimos todas as forças de esquerda, e agora estamos governando, reconstruindo a cidade que foi destruída por 16 anos, com muitas dificuldades, é verdade, mas fazendo o que poucas ou quase nenhuma prefeitura faz no Brasil, modéstia à parte. Eu quero terminar aqui, mas eu teria uma coisa para exemplificar. Nós somos a única capital com um programa de renda básica, por exemplo, o Bora Belém. São hoje quase 16.500 famílias, 92% com mulheres chefes de família. São 14.500 mulheres chefes de família. O resto é homem que teve responsabilidade com a família e que, portanto, continua dando a sua contribuição, mas que precisa também de uma renda básica. Esse programa, portanto, alcança, além das mães e pais, quase 90 mil adolescentes e crianças. Numa cidade pobre como Belém, como é que se justifica ter um programa de renda básica que é complementado com outro programa, Donas de Si, de formação profissional, e um terceiro programa de juros zeros, microcrédito com juros zero? O Banco
do povo que eu havia criado, que foi esvaziado, que agora foi reestruturado para garantir microcrédito às pessoas que hoje são beneficiárias de um programa social como o Bora Belém, o programa de renda básica. Este único exemplo de 3 programas complementares em um, que demonstra que é possível combater a fome mesmo numa cidade pobre, basta este exemplo para mostrar o quanto a esquerda faz diferente. O PT, 90 mil vidas que deixaram de passar fome, 80, 70 tantas mil crianças que gritavam, não sei saber a razão do seu grito, porque é difícil uma criança entender o motivo da mãe não ter conseguido comprar um pão com manteiga, um pouco de café, para aquele dia de manhã alimentar minimamente, né, e evitar a dor da fome. Então, um governo de esquerda tem essa sensibilidade. E se a gente pode, no município, um governo dirigido pelo Lula, com a sua história, com a sua sensibilidade social, com todas as diferenças que existem entre o PSOL e o PT e demais partidos de esquerda, mas há uma unidade grande no combate ao fascismo e na necessidade de um governo que efetivamente desenvolva políticas sociais, de geração de emprego, de obras de infraestrutura social, enfim, restituir o mínimo de cidadania a um povo que está, de forma tão violenta, tendo os seus direitos destruídos. Peço licença para dar uma pausa no programa e passar os nossos recadinhos. Agora, a Aurelo aceita Pix, a primeira e única plataforma que remunera os podcasters a cada play e parceira do Lado B, abriu essa nova forma de apoio rápido e fácil. Você apoia o Lado B a partir de R$ 2,00 e tem direito a conteúdo exclusivo e pode, de acordo com a faixa de apoio, participar dos sorteios de brindes. Se você já é apoiador pelo Padrim ou pelo PicPay, migre para a Aurelo. Quem quiser colaborar com a gente sem aquela regularidade mensal, pode fazer o Pix para ladobedorio@yahoo.com. O sorteio para apoiadores do Lado B é um oferecimento da Camisa Crítica. Ouvinte tem 10% de desconto no cupom Lado B no site www.camisacritica.com. E que tal ter a camiseta do Lado B? Acesse www.zetanossa.com.br e compre a sua. Você também tem 15% de desconto nas compras em todo o site com o cupom Lado B15. Ouvinte Lado B tem também 10% de desconto com o cupom Lado B em www.vesteesquerda.com.br. Você pode aprender inglês, espanhol e francês na WeCreate, a escola de idiomas parceira do Lado B. Acesse www.wecreateidiomas.com. Siga também nossos parceiros nas redes sociais. Obrigado pela atenção e voltamos ao programa. Beleza, prefeito. Aqui é a Luara falando. É bom ouvir, principalmente quem está mais distante assim, né, do que se convém chamar. Não na nossa concepção, né, mas de eixo aqui do país, né, no Sudeste, Rio, São Paulo. Então, pensando aí Belém como essa capital importante, mas que a gente às vezes não conhece tanto, eu até queria aprofundar um pouco sobre essas administrações, né? Eu acredito que muitos municípios brasileiros estão cada vez mais enfraquecidos, seja pela pandemia, pelas reformas que impactam diretamente a renda dos interiores e mesmo em capitais como Belém. Eu acho que existem desafios de arrecadação e gestão. E a minha pergunta é mais especificamente sobre a experiência, né? A experiência do orçamento participativo na sua primeira passagem pela prefeitura e também do Banco Povo de Belém, que o senhor citou. Eu queria saber que experiências são possíveis tirar dessas iniciativas, né? Pode citar outras também que o senhor achar pertinente, como já citou aí o Donas de Si e tal. Mas que experiências para poder driblar o estrangulamento do orçamento dos municípios para continuar gerando renda e emprego numa perspectiva que a gente pode chamar de esquerda, né? Seja sustentável. Sim. Também. Então, já pegando todos esses critérios aí. Luara, sinceramente, a gente só ganha eleição se cria uma expectativa de mudanças. Essa é a grande contradição. Eu conversava com alguns companheiros, inclusive com o Lula, que esteve aqui no maior comício da campanha dele, há menos de 2 semanas, né? Eu dizia, prepara, porque vai ter uma direita fascista organizada, um partido fascista nas ruas cobrando, e vai ter grande parte dos trabalhadores e uma parte sectária da esquerda
que vai querer solução para todos os problemas nos primeiros meses de governo. Então, criar expectativa é fundamental para viabilizar a vitória. Agora, é claro que quando você tem uma expectativa grande, em termos da possibilidade de mudanças, a pressão aumenta e isso cria uma grande contradição para nós de esquerda. O professor Florestan Fernandes, Luara, dizia até que a esquerda não deveria cair na armadilha de governar municípios, porque como ela não tem poder de interferir na política relacionada ao endividamento externo, à produção ou não de moedas, à expedição ou não de títulos da dívida pública, portanto, não tem poder na política monetária, na relação de câmbio da nossa moeda com o dólar e outras moedas. Enfim, ela não pode, por exemplo, fazer um orçamento de guerra como nós obrigamos o Bolsonaro a fazer, porque eu digo nós, todos brasileiros, mas eu era deputado federal. O que o Guedes dizia, não tem dinheiro, mas um país pode, e o Brasil pode muito. Não são os Estados Unidos apenas que podem definir 3 bilhões, mais 2 bilhões para fomentar a guerra entre Rússia e Ucrânia, a favor da Ucrânia, o tempo todo mantendo essa guerra fria, não. O Brasil também pode aumentar o seu endividamento se isso é condição para evitar a morte, a fome, o adoecimento, o caos social. Então, nós impusemos ao governo federal o orçamento de guerra, implicou em ajuda aos estados e municípios, implicou em compra de vacinas, implicou no pagamento do auxílio emergencial, implicou, por exemplo, na Lei Aldir Blanc, da qual eu sou um dos autores, junto com a nossa querida Benedita da Silva, e que deu aos artistas e produtores culturais de todo o Brasil a possibilidade de aprovar projetos, realizar sonhos e ter uma renda mínima no período em que todos os bairros, casas de shows estavam fechadas por espetáculos. Então, veja só, o município, no entanto, pode ser uma armadilha realmente, como dizia Florestan. No entanto, eu decidi ousar em ser candidato e agora eu tenho que enfrentar as dificuldades, porque o que nós estamos fazendo é muito mais do que foi feito nos últimos 16 anos, que foi só política de destruição, né? Então, nós não temos que nos arrepender se não podemos fazer tudo o que sonhamos em 4 anos, porque certamente o que fazemos em 4 anos, quando somos socialistas, é muito mais do que o povo conseguiria em 16 anos, sob o comando da direita, porque a direita, ela torce, ela produz a desigualdade, ela produz a miséria, porque ela usa a fome e a miséria como moeda de troca. É muito forte no Brasil todo, em regiões pobres como a nossa, que agora o dinheiro apareça, especialmente nesse momento em que o crime se institucionalizou e nós temos agora a figura do orçamento secreto. Os milhões estão aparecendo para comprar a dignidade do povo no momento da fome. Qual é a família com 5, 6, 7 pessoas desempregadas, passando fome, que vai rejeitar R$1.000, R$2.000 para funcionar como cabo eleitoral e garantir um voto em alguém? Aí chega a esquerda, e se a pessoa é uma de militância recente, não é reconhecida, nem chega perto. Mesmo para as pessoas conhecidas, uma história, por exemplo, como a minha, eu ganhei a eleição enfrentando um desconhecido que teve 40 e poucos % da votação. Então, com o dinheiro usado de forma criminosa, dinheiro público, roubado, no entanto, não podem ir para a cadeia como ladrões os que o usam, porque o próprio Congresso Nacional legislou e legalizou o crime, né? Ou seja, a chamada emenda de relator, ou, na prática, o orçamento secreto é a arma do crime para manipular as eleições e tentar inviabilizar o governo do Lula com uma bancada de deputados e senadores que vai querer manter todas essas falcatruas e todas as políticas de destruição da dignidade do povo. Então, qual é o nosso caminho? O Lula vai governar com participação popular. E no município, com todos os limites que temos, a participação
participação, ou seja, experiências de exercício do poder popular, dos de baixo, como diria o Florestan e o próprio Milton Santos, é dos de baixo, é ouvir os de baixo. Então, nós fizemos aqui uma experiência baseada na nossa experiência anterior, que nós tivemos do orçamento participativo, avançamos para o Congresso da Cidade e criamos agora a plataforma Tá Selado. Então, é o seguinte, o povo é chamado, participa, debate, define as prioridades e nós dizemos, está selado, é compromisso nosso. De que modo? Base geográfica, cada um de quase 80 bairros de Belém, elegendo conselheiros da cidade, mas também o movimento de negros e negras, de mulheres, da comunidade indígena, todos os segmentos de cultura, um congresso de crianças e de adolescentes, enfim, a comunidade LGBT, todos os segmentos que estão, de algum modo, organizados, quiseram, se constituíram como sujeitos coletivos, participaram, elegeram na proporção de 1 para 10 representantes, e o Congresso Geral da cidade elegeu um grande conselho de 200 membros, e cada bairro tem representação eleita diretamente, inclusive em urna, que nós tivemos uma parceria com o tribunal, tivemos eleições de conselheiros em urna para representar ou os bairros ou esses segmentos sociais, de modo que 1.600 conselheiros eleitos, metade mais ou menos representando geograficamente a localização de moradia e a outra metade representando esses vários movimentos, segmentos ou setores de luta contra o racismo ou contra o feminicídio, ou contra o machismo, ou a LGBTfobia, enfim, esses movimentos todos têm representação no Conselho Geral da Cidade, que decide as prioridades de obras, de serviços, e que elege para cada obra, a implantação de cada programa, uma COFIS, uma comissão de fiscalização. Então, nenhuma obra é feita, nenhuma escola é construída sem eleger COFIS, nenhuma unidade de saúde é reformada sem eleger COFIS, nenhuma rua é asfaltada sem que em cada quarteirão se eleja representantes em assembleias populares presenciais. Então, no primeiro ano, em 2021, reunimos 45 mil pessoas, uma parte presencial e outra através da plataforma eletrônica, o Tá Selado, que é o Fórum Permanente de Participação Cidadã. Isso, a meu ver, é fundamental para que nós não fiquemos submetidos a nenhum tipo de chantagem de segmentos da economia, de empresariado, do poder paralelo, em geral, aos governos populares, mas também a própria Câmara, com a qual nós temos uma relação tranquila. Não tem havido aquele movimento, como em alguns casos, de impeachment, e o tempo todo tensionar. Temos uma boa relação, no entanto, não abrimos mão da participação popular e de criar uma esfera pública não estatal e não prevista formalmente na Constituição, mas prevista como um princípio, né? A nossa democracia ela é representativa, mas ela é também uma democracia direta, né? E nós estamos definindo a participação direta, porque para nós é importante apresentar uma mudança no plano diretor, a elaboração do projeto de lei orçamentária para 2023, o projeto de diretrizes orçamentárias, lei de diretrizes orçamentárias do plano plurianual, que foi aprovado ano passado, com base na participação protagônica. Nós não queremos reunir o povo para tirar foto e dizer que houve participação. Nós queremos que a população reúna, debata, pergunte, conheça e aprenda e ensine, e que, portanto, exerça um protagonismo na produção do futuro da cidade. Com isso, a gente sai dessa amarra, dificulta mais transformar um governo limitado em termos financeiros, particularmente em Belém, que é uma cidade muito pobre e que foi destruída financeiramente nos últimos 16 anos, mas nós estamos avançando em vários aspectos. Para você ter uma ideia, das 203 unidades de educação, quase 90 entraram em obras, já entregamos mais de 46, reforma e reconstrução de escolas, novas escolas já projetadas, licitações sendo iniciadas, prédios públicos sendo restaurados. Amanhã, inclusive, tem uma reunião para lançar 3
4 grandes obras de restauração de prédios numa cidade que tem um grande acervo arquitetônico de valor histórico, como Belém. Uma cidade pobre, mas nós avançamos de C para A na nossa capacidade de endividamento, fomos atrás de financiamento. Um banco como o BID nos financia um projeto de macrodrenagem. O Fomplata, que nunca havia investido na Amazônia, agora vai investir 60 milhões de dólares aqui na macrodrenagem de uma bacia hidrográfica para superar a situação de alagamentos na área periférica de Belém. Né? Estamos conversando com a Agência Francesa de Desenvolvimento, conseguimos aprovar ontem na Câmara, com pouca resistência de alguns vereadores, na verdade, um voto contra apenas, 200 milhões de empréstimo, portanto, uma operação de crédito com o Banco do Brasil, e acabamos de ter hoje a aprovação de um financiamento de 100 milhões da Caixa Econômica. Então, se nós aumentamos a nossa capacidade de captar recursos, né? Estamos exercitando essa possibilidade para investir em obras de infraestrutura, tirar a população da situação de abandono, de adoecimento a cada chuva, porque Belém tem a metade do seu território constituído em terras alagáveis ou alagadas permanentemente. É uma cidade pobre, de difícil administração, mas nós temos que fazer diferente. E da mesma forma que nos 2 mandatos anteriores nós fizemos e marcamos a história, estamos agora com muita resistência, oposição de segmentos da direita. Tudo que se faz merece uma chicane, uma matéria crítica, mas o importante é saber que estamos no caminho correto da defesa da democracia, do investimento honesto dos recursos públicos e no investimento baseado no protagonismo popular, e isso vai nos fortalecendo cada vez mais, porque nos permite fazer coisas pequenas ou grandes, obras pequenas, programas estruturantes, ou seja, todas as políticas de qualquer hierarquia em termos de peso municipal, mas tudo passa a ser assimilado como sendo fruto da decisão popular. E a população, então, exerce esse sentimento de pertencimento e passa, sem se atrelar ao governo, a ter um protagonismo na defesa mesmo das conquistas. Isso é muito bacana, uma experiência de participação popular é fundamental, até porque é uma forma de comunicação direta com o povo e nos tira, portanto, desta ciranda de direita voltada aos interesses hegemônicos e muitas vezes comandada por alguns poucos donos de aparelhos de comunicação que tentam fazer os governos de refém de uma única política, né? Que é exatamente a política da privatização de tudo e todos e do fim de qualquer outra política que garanta um mínimo de dignidade às pessoas humanas. Então, é duro o desafio, desculpa, mas é um desafio importante para quem é de esquerda, manter o governo com todos os partidos participando, né, da esquerda, inclusive o PDT, a crítica que eu faço às vezes ao Ciro pela postura que ele tem tido, mas isso não abala a nossa relação com o PDT, que está aqui numa secretaria importante de Juventude, Esporte e Lazer. Inclusive, o líder do governo na Câmara é um grande companheiro, um poeta, um jovem, Alain Pombo, é o líder do governo na Câmara. Enfim, nós podemos ter unidade e, ao mesmo tempo, exercermos nossa capacidade crítica, expressarmos nossas divergências com a responsabilidade de quem trata as divergências com respeito, né? E as pessoas têm direito ao respeito, né? Então, acho que esse tipo de postura, uma postura de esquerda, uma postura revolucionária, faz com que, numa experiência de participação popular, a gente consiga aqui vencer dificuldades, que não são poucas, mas, sinceramente, temos tantas vitórias para falar nesse 1 ano e 8 meses, 9 meses de governo, que já faz, assim, já dá muito orgulho o fato de sermos de esquerda e podermos mostrar para a sociedade de Belém que uma experiência de esquerda pode até se transformar numa ave caída numa arapuca, mas também nós podemos exercer o nosso poder de pássaro, né? E, portanto, a capacidade de
assim o mundo, né? E construir esse futuro justo e feliz. Edmilson, eu sei que essa sua agenda está corrida, a gente te pegou aí no meio de um evento importante na cidade, a gente vai encerrar a pedido aí da sua agenda. Muito obrigado assim, pela sua participação, a gente acho que foi bastante enriquecedor, né? A gente ouvir quem está botando a mão na massa, né? Quem está pensando e quem está fazendo o mundo ser um pouco diferente, um outro mundo é possível, um outro Brasil é possível, claro que com todas as questões que a gente sabe que tem dentro do capitalismo, e você mesmo ponderou, mas é muito para a gente que está aqui no Sudeste, né? E a gente, infelizmente, até pela distância geográfica, mas principalmente pela distância com que é tratado o Norte, o Nordeste do país, principalmente, aqui para a gente fica muitas vezes sem as informações adequadas, né? Então, ouvi-lo falar, embora tenha sido rapidinho, ouvi-lo falar foi muito, muito reconfortante para a gente, ainda mais num momento como esse. Agradecer a sua participação, desde já fazer o convite aqui para você, para a sua assessoria, para o pessoal da comunicação e do gabinete, para você voltar, quem sabe aí no começo do ano que vem, a gente quer falar da questão da floresta amazônica, que a gente tem coisa para falar de transporte, a gente quer falar de muito mais coisa com você, mas obedecendo aí o rigor do horário que um prefeito tem que ter, a gente encaminha para o final. Muito obrigado mesmo, deixa seu recado final aí para a gente, e o lado B está aberto aqui, as portas do lado B estão abertas para você voltar e a gente poder conversar aí bastante coisa, que a gente tem bastante coisa ainda para falar. Obrigado, tá? Tá. Querido Caio Belandi, querida Luara Ramos, muito obrigado aí pelo convite, pela oportunidade. Espero realmente ter a oportunidade de conversar com mais tranquilidade outro dia. Estou bem disponível, sempre contribuo com entrevistas para jovens pesquisadores, para aqueles que fazem a comunicação alternativa, como vocês, da equipe do Lado B do Rio. Então, para mim, é sempre uma honra. Olha, ter um esforço de uma equipe certamente pequena, mas comprometida com o pensamento crítico, comprometida em afirmar a possibilidade desse futuro possível, de dignidade humana, um futuro onde as pessoas exerçam o respeito como não uma certa obrigação, né? Mas como expressão de cultura, né? De amor, de fé, de esperança, né? Então, nós fomos formados, todos nós, numa ética hegemônica cristã, né? Uma ideia muito triste ver gente falando em Deus e pregando redução da menoridade penal, advogando a tese de que bandido bom é bandido morto, e é impressionante como essa canalhada é a mesma que comete o crime de legalizar o orçamento secreto, é a mesma que protege os Bolsonaro, que não vão nunca conseguir explicar seu envolvimento com as milícias, sua relação direta ou, quem sabe, indireta ou, quem sabe, direta com atos como o crime que levou à morte, o assassinato da nossa querida Marielle Franco e do Anderson, que cada vez mais eu, pessoalmente, estou convencido de que não se homenageia miliciano que depois comprovadamente está envolvido com um crime bárbaro dessa natureza, sem, de algum modo, ter alguma responsabilidade nisso. Então, nós vivemos desse momento difícil, mas vivemos também um momento de muita esperança. Eu queria agradecer, finalmente, dizendo que foi lindo receber o Lula, poder ajudar a organizar um comício com mais de 60 mil, quem sabe 70 mil pessoas. Lindo, 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 mas também num país, num estado continental como o nosso, pessoas de todas as regiões vindo para Belém. No entanto, dois outros importantes eventos. Ver o Lula emocionado dentro do Teatro da Paz, suntuoso, mas fruto do trabalho indígena e negro aqui em Belém, realmente um dos mais importantes teatros do mundo. Mas o mais importante é o Lula mostrando seu compromisso com a cultura, inclusive com a economia criativa, a noção da importância da alma, um povo sem alma, um povo sem marca cultural, não pode realmente ser soberano, né? Isso foi lindo. E a terceira atividade, o terceiro evento, com a participação
limitada, mas com cerca de 300 e poucas lideranças quilombolas indígenas, das comunidades tradicionais, né? E o Lula ali presente, recebendo cocá da comunidade Tenete-Rara aqui, e mostrando o seu compromisso com a reforma agrária, com demarcação de terras indígenas, com respeito aos povos tradicionais, aos quilombolas. É um momento novo do Lula. Eu tenho certeza que não teremos mais uma Belo Montes, por exemplo, que trouxe muitos problemas para o povo paraense, para comunidades indígenas. E é esse potencial, é essa esperança que deve mover a todos nós, brasileiros e brasileiras, e a esquerda, em particular, tem essa responsabilidade de arregaçar as mangas nesses 18, 17 dias que restam para a eleição, para derrotar no primeiro turno o fascismo, levar à cadeia em breve esse criminoso que governa o país, porque ele é responsável por muitas mortes e por muitos problemas que serão de grande dificuldade para serem superados, mesmo por um governo popular como que o Lula vai conduzir. De modo que é um momento de tristeza pelo que ocorre no Brasil e, ao mesmo tempo, de alegria, de esperança nas mudanças que podemos ajudar a realizar, elegendo Lula e unificando a esquerda para governar o Brasil e trazer novamente paz social e avanços no exercício pleno da cidadania. Muito obrigado por ser um sonhador e por ser um dos que tem a certeza nesse futuro possível de justiça, de respeito à natureza e de democracia popular. Até outra oportunidade. O lado B, especial Maratona das Eleições com Edmilson Rodrigues, fica por aqui. Agradeço quem acompanhou a gente a semana toda. A gente termina agora esses dias que foram cansativos, mas que a gente ficou bastante orgulhoso do nosso trabalho. Como no programa de sexta eu acabei esquecendo de declarar meus votos, eu queria registrar que é Lula 13 para presidente, Freixo 40 para governador, Dani Balbi 65123 para deputado estadual, Talíria Petroni 5077 para deputada federal, e o Senado eu só vou decidir na hora, lá no filho, enfim, esse imbróglio todo me tumultuou, então seja o que Deus quiser. Bom voto, se cuidem. O lado B volta semana que vem, primeiro com o lado B Notícias especialíssimo na terça-feira e o lado B do Rio na sexta, tá bom? Valeu!